Olá, meus amados irmãos, paz seja convosco. Estamos aí reunidos para mais uma aula de Atos dos Apóstolos e eu espero que hoje Deus continue te abençoando, acrescentando no seu conhecimento para que você se torne uma pessoa que saiba bem de tudo que vai falar. Nós precisamos ter esse compromisso com o povo de Deus, com a igreja de Deus, de termos certeza do que estamos falando. Então, que Deus possa acrescentar na sua vida, possa acrescentar no seu ministério entendimento para a honra e glória do próprio Deus. Eu quero aqui fazer uma oração, pedir que o Senhor te envolva agora com muita sabedoria, com muito entendimento, no nome santo de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, nesse momento nós oramos, Pai querido, e pedimos que o Senhor nos dê atenção, que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, que o Senhor nos dê capacidade de adquirirmos, ó Deus, conhecimento, Pai, da Tua Palavra, de tudo que envolve, meu Deus, os Teus feitos maravilhosos, para que possamos ensinar, ó Deus, ao povo do Senhor, as pessoas a qual o Senhor escolhe, meu Pai, para que através do nosso ministério sejam alimentadas espiritualmente. Fortaleça a nossa vida, nos abençoe com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, essa aula é muito importante, nós vamos falar de um cristianismo primitivo e eu acredito que nessa sequência de tudo que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, você vai ser muito abençoado e você vai entender bem a respeito da nossa religião, do que nós defendemos, e que está envolvendo Atos dos Apóstolos, que é a nossa matéria. Então vamos para Atos dos Apóstolos, passear aí mais um ramo da história, em nome de Jesus, para aprimorizar e ampliar o nosso conhecimento. Quero falar hoje do cristianismo primitivo, porque o livro de Atos dos Apóstolos, registra a ação do Espírito Santo através assim de grandes homens de Deus, realizando sinais, maravilhas, pregando, ensinando a palavra de Deus a todos os povos, e a partir destes atos surge um novo conceito religioso chamado cristianismo, a qual nós somos. Então, de certa forma, o resultado dos acontecidos da época, tanto de Jesus como dos apóstolos, resultou no início do cristianismo. Então, no contexto do nascimento do cristianismo, é fundamental, é muito importante nós entendermos um pouco da história e entre o livro de Atos, ir passeando ali com conteúdo secular. E você já deve ter percebido que a figura tanto do Senhor Jesus como do próprio cristianismo, ele não pode ser entendido fora do seu contexto histórico. Então, para continuar o estudo desses temas, nós precisamos ter alguma noção, pelo menos a noção básica, sobre a Palestina no século I. Se você observar um mapa do Império Romano nesse período, você pode identificar o lugar em que a Palestina ocupava. Observe aí o mapa que está na tela. Esse é um mapa da Palestina no século I. Olha aí que interessante. A Palestina, ela era uma pequena faixa de terra coberta por montanhas e poucas áreas de planície, o que dificultava a prática de uma agricultura extensiva. Então, em geral, os seus habitantes se dedicavam à pecuária, ao artesanato, à pesca, assim como nós já podemos notar em alguns textos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Era comum, era o trabalho deles, e isso aí começa a envolver religião e política. É muito importante para nós que estudamos Atos dos Apóstolos. A conquista da Palestina pelos romanos no século I, no ano 62 a.C.,
A conquista da Palestina pelos romanos em 62 a.C. permitiu a inserção da religião na economia imperial. A rota comercial palestina ela foi intensificada, o que favoreceu o acesso às mercadorias de outras partes do império. E na Palestina, Jerusalém é o centro da província judaica, e lá encontrava-se o templo construído por Salomão, o símbolo máximo da religião, né, e dos rituais judaicos, controlado pelos sacerdotes. Então aí nós vamos entendendo um pouco, né, do valor de toda aquela região. Apesar da conquista romana, os sacerdotes judeus eles gozavam de grande autonomia religiosa, que exercida, né, por meio ali do Sinédrio, a qual, com o apoio romano, garantia que a lei e os princípios judaicos eles fossem mantidos pelo povo. Você vê que tem um envolvimento muito grande, religião, política, né? E essa autonomia era assegurada mediante o pagamento de impostos ao Império Romano, que mantia na região ali os seus funcionários, né, e o seu aparelho burocrático para garantir que o funcionamento administrativo e político daquela região, né, seguisse as orientações imperiais. Então o Império Romano sempre muito preocupado em manter a sua postura, em mandar, né, e isso aí eles começam a fazer associações com aquilo que eles viam que era interessante. Logo, os judeus eles gozavam da liberdade para preservar os seus ritos e símbolos religiosos e não eram obrigados a participar do culto ao imperador. Então era uma troca de favores que acontecia. O Império Romano preocupado, né, com o Estado, com a sua posição diante do Estado, e aí vem os judeus, através dos sacerdotes, através do Sinédrio, querendo defender para que também não houvesse culto de adoração ao imperador. No entanto, a força que o Sinédrio exercia sobre o povo judeu não significava que havia unanimidade em termos de religião entre as autoridades religiosas judaicas. Nem todos estavam satisfeitos com essa autoridade, com a aliança com os romanos. Então eles tinham um conflito ali entre os próprios judeus. Por isso, vários grupos religiosos atuaram nesse período contestando concepções religiosas e políticas. Entre eles, nós podemos aí destacar 3 grandes grupos, né, que são os saduceus, que são os fariseus e que são os essênios. Eu acredito que na sua caminhada no Instituto Teológico você já falou sobre esses 3 grupos, mas eu quero frisar aqui um pouquinho, lembrar com vocês um pouquinho sobre esses 3 grupos, que é muito importante para nós, é fundamental nós conhecermos, porque isso aí tudo está girando em torno da época de Jesus e dos apóstolos. Então os saduceus, né, foram aristocratas que ocupavam cargos assim poderosos, inclusive de primeiro sacerdote e sumo sacerdote. Então eles formavam a maioria do Sinédrio. Como tinham uma posição privilegiada na sociedade judaica, eles procuravam mantê-la por meio da aliança com os romanos. E aí lembramos que parte dos judeus não concordava, né? Não se relacionavam muito bem também com homens de classe mais baixas, que compartilhavam interesses comuns com os fariseus, que eram um outro grupo, né? O grupo dos fariseus. O grupo dos fariseus era composto assim por comerciantes, por artesãos. Nós já falamos aqui, né, que o artesanato ali era um dos trabalhos prioritários daquela área, e no Sinédrio eles estavam em posição minoritária, mas graças ao forte apoio, né, popular,
que eles possuíam, por estar diretamente ali com os comerciantes, né, e diretamente com o povo, eles conseguiam interferir nas decisões do conselho. Então tinham também um certo poder, né? Os zelotes, eles eram um ramo desses fariseus, que se opunham ao domínio romano na Judéia, e eles lutavam pela soberania da religião. Eles acreditavam que a salvação era fornecida diretamente por Deus e deveria ser implantada mesmo por meio da ação militar. Foram responsáveis por uma série de pequenas revoltas, né, direcionadas contra o poder romano, e foram detidas pelas tropas romanas com o apoio do Sinédrio. Ou seja, você vê que era uma luta tanto contra os romanos como parte dos próprios judeus. Então o judeu ele era um grupo tão grande que ele se dividiu. E um terceiro que eu falei foram os essênios, que no momento em que Jesus iniciou o seu ministério, tanto os saduceus como os fariseus, eles disputavam o controle do Sinédrio. Aí então havia uma disputa aí, mas também convivia várias seitas judaicas condenadas por esse conselho, né, o conselho dos sacerdotes. Entre elas nós podemos aí destacar os essênios. Vamos ver agora a importância desses essênios. Eles repudiavam a autoridade do Sinédrio e o culto feito no templo de Jerusalém. Além disso, eles acreditavam que o corpo sacerdotal já estava corrompido, e por suas lutas políticas e por suas discussões doutrinárias, eles achavam essas discussões muito vazias. Entendiam que a religiosidade deveria ser exercida de forma mais simples e comunitária, assim, o máximo possível. E por isso abandonaram a vida urbana e eles formaram uma comunidade nas cavernas das religiões, ali, né, em suas religiões, em lugares chamados Qumran, próximo ali ao Mar Morto, na qual realizavam seus rituais religiosos longe da interferência do judaísmo oficial. E hoje em dia é possível conhecer mais profundamente sobre as crenças e rituais essênios, né, graças à descoberta na década de 1940 dos manuscritos do Mar Morto, e que continham ali alguns livros apócrifos e alguns de regras e até mesmo de rituais daquele grupo, um grupo que se separou, um grupo que não aceitou o convívio com os outros judeus por causa justamente dessa questão política, dessa junção política. Oi, Beto. Beleza? Vou fechar lá embaixo. Ok. A expansão do cristianismo, ele surge quando Jesus ele andou pela Judéia pregando, realizando milagres e atraindo seguidores, enquanto os princípios doutrinários, né, defendidos pelos fariseus, pelos saduceus, pelos zelotes e pelos essênios, eles ali ainda circulavam entre os povos. Não pode esquecer disso. As pessoas, no entanto, ansiavam, né, por encontrar um apoio em sua luta contra o fardo ali do domínio romano e a busca por uma religiosidade mais efetiva. Tudo que eles queriam, mais pura, né, menos voltada a uma forte tradição dogmática. Eles sempre procuravam por isso. E é justamente por isso que Jesus foi visto, a princípio, como um essênio por eles. Assim, né, como seu primo João Batista, que inclusive João Batista era um dos líderes da comunidade essênica. Você vê que nós temos história de João um pouco ali no deserto, quando a gente, né, traz para a Bíblia, e a proximidade de Jesus com os zelotes também
é importante frisar aqui, né, foi avantada por alguns de seus seguidores na época. Aliás, entre seus discípulos haviam simpatizantes da seita dos Zelotes, que viam nele o Messias, mas olha que interessante isso, o libertador do povo de Israel, porém, aquele, né, que reuniria as massas e conduziria a guerra contra os romanos e o sinédrio. Por exemplo, no momento em que Jesus falava, né, sobre o seu reino, muitos consideravam ali que ele estivesse se referindo ao reino de paz, que seria instaurado na Judéia, livre do domínio romano. Mas, entretanto, quando Jesus, né, esclarecia quando Jesus esclarecia que o seu reino não se encontrava nesse mundo, posicionava-se de forma mais distinta dos interesses revolucionários dos Zelotes e reforçava o seu papel de um Messias espiritual e não um Messias guerreiro. O fato é que, conforme os seus feitos e milagres se tornavam mais frequentes e mobilizavam a população da Judéia, a atenção sobre Jesus aumentava e a sua popularidade também, então nem se fala. O que incomodou profundamente tanto os zelotes como os fariseus. Jesus, ele ia ali, né, crescendo popularmente, as pessoas iam se achegando. Quando nós lembramos de algumas passagens do Evangelho, nós vemos aí Jesus juntando 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, né? Daí a sua notoriedade, ela não pode mais ser ignorada pelas autoridades romanas, que passaram a considerá-lo uma ameaça aos interesses do império. Claro, isso aí é como não poderia deixar de ser. Então, acusado de realizar feitiçarias pelo Sinédrio e de planejar uma rebelião contra Roma, isso aí pelo Estado, Jesus, ele foi condenado à crucificação pelo governo da Judéia, Pôncio Pilatos. Isso aconteceu no ano 30. A crucificação do Senhor, ela poderia ter o significado do fim dos seus ensinamentos e da sua popularidade, mas, como, né, nos lembra inclusive a Elide em 2001, 2011, toda a identidade religiosa do cristianismo está fundamentada na ideia da ressurreição de Cristo, que comprova a sua divindade e o seu papel de salvador da humanidade. Então, dessa forma, foi por sua morte, né, que o Senhor, ele fica conhecido naquele século. Lembra que a gente está falando daquele princípio, pois a sua ideia, a ideia de ressurreição, respaldou ali a ação dos seus discípulos, que se lançaram em uma missão evangelizadora, e também ali, né, claro, o poder do Espírito Santo que desceu sobre eles, transpondo a Judéia e expandindo assim pelos principais centros urbanos orientais do Império Romano. A expansão do cristianismo pelo Império Romano promoveu a absorção de elementos culturais próprios do helenismo, elaborada ao longo do Império Alexandrino ali, e caracterizada ali pela forte interação da cultura grega com as culturas locais dos povos dominados. A cultura helenística, ela foi mantida e alimentada com o crescimento do Império Romano. Conforme se expandia e engrossava sua fila de fiéis, movido pelos milagres e pelas pregações dos discípulos, o cristianismo ia se tornando cada vez mais eclético, pois incorporava os seus ritos e cultos, né, elementos simbólicos
de outras culturas além da judaica. Então nós entendemos aí assim, o início do cristianismo, né, que partiu de Jesus e ele segue através dos discípulos, né? E com o tempo o cristianismo transformou-se de uma seita atrelada à doutrina judaica e restrita, né, ali na Palestina, e passou a uma religião autônoma que construiu as suas bases dogmáticas a partir da interação com a cultura helenística e ganhou ali todo o Mediterrâneo Oriental, como você pode lembrar ali, né, no mapa que nós vimos, uma grande região. E apesar, no entanto, de não mais ser alvo de perseguição das autoridades judaicas, isso aqui é muito importante entender, eles param de ser alvo, né, das autoridades judaicas. As comunidades cristãs, elas não haviam conseguido livrar-se das perseguições movidas pelo Estado romano, que aí vai envolver os soldados, que aí vai envolver os governadores, prefeitos, né, e movidos pelo desejo de resgatar ainda mais a autoridade imperial por todo o império. Os imperadores, inclusive do século II, eles se empenharam em considerar criminosos todos aqueles que se recusavam a prestar culto imperial, e que com os cristãos, né, praticavam uma religião ilícita, que funcionava sem autorização do Estado romano. Então aí começam grandes lutas, grandes perseguições, ou seja, no século II resolve-se o problema com os judeus, mas não com o Estado. E aí surge um problema, né, muito maior, porque vai crescendo, o número de cristãos vai crescendo, e Roma só vendo aquilo como ameaça. E em 202, o imperador Septimio Severo, se não me falha a memória, ele publicou o primeiro decreto imperial, e aí ele começa a condenar, né, os cristãos. A esse decreto se seguiram momentos de intensificação, né, das perseguições, nos quais os cristãos eram levados para serem executados na arena pública. Eu já falei um pouco disso, né, propiciando ali aos seus espectadores diversão, né, similar à gerada pelas lutas dos gladiadores. O século III, aí, né, surge um período muito conturbado para a história do cristianismo, justamente pela oscilação dos movimentos persecutórios, de acordo com a necessidade política de cada imperador. Aos momentos de intensa perseguição, seguiam-se um momento de paz. Mas, né, tinha sempre aquele problema do imperador com aquele medo de perder o poder. Isso aí sempre aconteceu. No entanto, esse período também ele pode ser considerado um momento decisivo para a construção da identidade cristã no século III. Afinal, permitiu a ação dos mártires, né? É uma época muito importante para a história do cristianismo, que morreram nas arenas ali, né, como presas de leões e também de soldados romanos, mas que se tornaram os principais símbolos de resistência de fé naquele século. É claro que a gente, né, tem que lembrar sempre de Estevão, dos grandes homens de Deus que estão escritos na Bíblia, né, e ali a última perseguição aos cristãos, inclusive, ocorreu no início do século IV, mais precisamente no governo de Diocleciano, né, que é de 303 a 305. Tradicionalmente,
essa foi a mais lenta e a mais sangrenta perseguição, já que o então imperador pretendia destruir o cristianismo por considerá-lo exótico e antinacional, bem como para reforçar a tradição religiosa romana do culto ao imperador. Eles queriam muito que esse culto ao imperador, para manter ali a ordem, que era a ideia dele no caso. Contudo, apesar dos esforços das autoridades imperiais romanas, o cristianismo ele continuou a crescer e se espalhar pelo império, principalmente nas cidades onde mulheres e homens, pobres e ricos, eles se convertiam. Então o cristianismo ele chega dando ali uma expansão. Você vê que Paulo lá atrás ele tira dos judeus e passa também para os outros povos, e aí vai expandindo. E com isso nós entendemos a diversidade cultural que caracterizou o cristianismo primitivo, bem como o processo persecutório que as autoridades judaicas e o Estado romano realizou sobre os primeiros cristãos. Ou seja, muito legal isso, essa é um pouco da história do cristianismo, onde passeamos aí com um conceito secular, passando ali pelos acontecimentos de Atos dos Apóstolos. É muito importante esse tipo de matéria, é importante você, às vezes, pausar, pesquisar além do que eu estou falando. Pode ser que alguma coisa aqui passe despercebido, e você, na verdade, vai à luz de um complemento ali, de um estudo, você vai adquirir alguma coisa que possa até complementar o que eu estou falando aqui. Mas isso é fundamental à história do cristianismo, e depois disso, depois dessa época aí, que vai surgir a junção do Império Romano com o cristianismo, e aí nasce a Igreja Católica Apostólica Romana, e um pouco mais à frente vai surgir a história dos protestantes, e aí até nos nossos dias. É a sequência de Atos dos Apóstolos. Por isso que Atos dos Apóstolos é um livro que nós sempre falamos que ele não acaba, ele não terminou no capítulo 28. Atos, capítulo 29 para frente, segue até as histórias do nosso dia, pregando a vinda do Salvador, falando do Senhor Jesus, alcançando vidas, alcançando pessoas em toda parte do mundo, pregando nas igrejas, pregando nos lugares a qual a igreja proporciona que possamos pregar, pregando também pela internet, fazendo com que todas as pessoas alcancem esse conhecimento. Que Deus abençoe muito a sua vida, que esse estudo de Atos dos Apóstolos tenha acrescentado na sua vida. Eu fiz um paralelo com a apostila, para que você tenha a apostila à sua disposição. Lá tem também um outro conteúdo, que você participe também deste conteúdo da apostila, que é um pouco mais focado, como eu poderia dizer, é um pouco mais focado à doutrina, e é muito importante, e esse paralelo que eu faço é justamente trazendo um pouco do conceito secular, para que tudo se torne uma história mais compreensível, para que quando lermos, pegarmos alguma parte de Atos dos Apóstolos, que possamos estar ainda mais capacitados. Que Deus abençoe muito a sua vida, fortaleça a sua vida, em nome de Jesus. Amém.